Olá! O Papo Literário de hoje é com o advogado e professor João Leonardo Roskilde. Ele lançou em 2019 o livro A Grama Era Verde. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Bom, a gente sempre começa com uma linha do tempo, né? Eu queria saber, assim, qual é a tua primeira lembrança de contato com os livros, assim? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de participar do programa de vocês. Essas primeiras memórias que envolvem o contato com o livro, pelo menos, e no caso, dada a minha idade, é o contato físico com o material, porque é um material escrito necessariamente, na minha época, né, anos 80 que a gente está falando, né, ele se deu com obras ofertadas pelos meus pais. Então, os meus pais adquiriam livros, adquiriam também na época gibis, então, se eu posso acrescentar que um material de história em quadrinhos pode ser enquadrado, e aqui sendo um pouco redundante, né, sendo enquadrado no material escrito e que possa contar uma história com algum fundo ou engraçado ou algum fundo moral para ofertar alguma lição, os meus primeiros contatos se deram obviamente com histórias em quadrinhos, mas com certeza materiais escritos e livros também eram abundantes em casa. Então, de certa maneira, foi um contato que foi por duas linhas de frente. E claro que se tu me perguntares agora qual foi o primeiro, ou aquele primeiro material que acabou dando o pontapé inicial para que eu começasse qualquer gosto pela leitura, eu provavelmente não me recorde de forma pontual, né? Mas as possibilidades e as amplas gamas que se apresentaram para mim ao longo da minha vida de infância e adolescência foram das mais variadas formas. Então, sempre com livros, histórias em quadrinhos, e eu acho que isso auxilia no processo de conhecimento de alguém que está no processo de formação, que no caso uma criança, né? Então, nem os quadrinhos tu não lembra os quadrinhos, se eu for colocar de forma bastante clara, é a Turma da Mônica, que é um clássico brasileiro, nem não adianta, muitas vezes eu vejo algumas críticas, mas eu fico pensando assim, ele faz parte de um processo de formação de uma criança que muitas vezes mostra a maneira com que as crianças interagem. Então, e Maurício de Souza, acho que foi muito perspicaz nisso quando ele desenvolveu, né, com todo o processo de construção das personagens, né. Então, com certeza a Turma da Mônica foi um deles, Pato Donald, Tio Patinhas e coisas assim, também fizeram parte desses quadrinhos, né. Os materiais escritos, aí sim, aí tem uma ampla gama, do ponto de vista livros, né, aí sim, tem uma ampla gama que eu, particularmente, as minhas primeiras memórias, elas talvez giram em torno de uma obra que se chama O Escaravelho do Diabo, para ter uma ideia. Vagalume. Exatamente, talvez, a minha primeira memória que eu estou agora me recordando, literalmente, nesse exato momento, O Escaravelho do Diabo foi uma das obras da coleção Vagalume que acabou fazendo parte da minha infância, mas claro que tiveram outras, eu estou me recordando aquela que talvez tenha me marcado até por conta do nome, então talvez isso tenha chocado um pouco na época, mas... E agora está em alta de novo, que há poucos anos virou filme, né? Essa história virou filme. Então, assim, então a memória, ela é algo agradável de ser trabalhada, porque ela nos coloca num plano diferente do presente, né? Ela literalmente nos remete a um passado que muitas vezes nós temos o hábito de enxergar como algo glorioso, e não necessariamente mas no meu caso, com relação às obras as obras em quadrinhos e os livros, eu acho que foi algo bastante importante no meu processo de formação. Sem eles, provavelmente, eu não fizesse o que eu faço hoje, tá? Então, foi algo que eu digo, passou, mas foi eu olho para trás e vejo com enorme orgulho aquilo que meus pais fizeram para mim, do ponto de vista de oferta de materiais escritos, para que eu pudesse seguir a minha vida, independentemente da carreira que eu optasse. Porque, claro, eu acabei me inclinando mais para as áreas de ciências sociais aplicadas e ciências humanas, mas, de qualquer forma, mesmo que eu não me inclinasse para essas áreas, o material escrito, ele é extremamente importante para a formação do indivíduo, né? Então, muitas vezes até eu vejo com enorme tristeza quando algumas pessoas sempre dizem, olha, o material escrito ou um livro é algo importante, mas não te responde a problemas práticos ou problemas do cotidiano, então, em razão disso, não é tão necessário. Eu já ouvi essa frase inúmeras vezes, até por conversar com pessoas, e as pessoas serem bastante francas comigo, e eu da mesma forma. Então, eu acabo vendo com tristeza isso, porque é o processo de formação. É o processo em que o indivíduo vai ser construído, independentemente de resolver um problema prático ou não. A leitura, ela te dá a capacidade de raciocínio lógico, ela te dá a capacidade de raciocínio rápido para responder problemas do dia a dia, muitas vezes até mesmo de relacionamento interpessoal. E no mínimo vocabulário, né? No mínimo. Para falar o mínimo vocabulário. E por falar só
só em vocabulário essa questão, até mesmo por lidar muitas vezes com um público que se apresenta com um processo de formação, que é o fato de lecionar. Esse público muitas vezes tem dificuldades. Por mais que se incline à área de humanas e de ciências sociais aplicadas, esse público muitas vezes tem dificuldades em compreender algumas palavras que são do cotidiano. E isso muitas vezes eu sempre falo, eu sou muito franco, repito mais uma vez, eu sou muito sincero quanto a isso, eu sempre digo que é uma questão de leitura. Ninguém nasce absolutamente iluminado, conhecendo tudo. Nós precisamos, de certa maneira, passar por um processo de formação, e esse processo de formação implica em leitura, caso assim desejemos partir para essa área, né? Então, quando o aluno ou quando alguma pessoa mais próxima tem uma dificuldade com uma palavra, eu basicamente sempre digo, né, é leitura. Fazendo a leitura adequada, provavelmente o vocabulário surja e a partir disso a pessoa passa a ter menos dificuldades no convívio social com relação a alguns termos, né? Então, eu me preocupo muito com isso. E desde sempre tu lia muito, assim, ou no início, assim, era meio por obrigação? Não, eu posso dizer que existiram fases na minha vida. Claro que essas fases, principalmente quando é mais jovem, né? Quando se apresenta, ou quando algo se apresenta para uma pessoa muito jovem, normalmente isso surge como uma curiosidade, né? Eu quero saber o porquê disso, ou por qual razão as pessoas leem, ou por qual razão as pessoas acessam tal livro, ou por qual razão tal livro fez sucesso, ou por que isso vende tanto. Então, talvez as primeiras curiosidades foram fatores que me motivaram a seguir a leitura. Mas, claro, como eu disse, eu passei de certa maneira, como todas as pessoas, por fases. Então, existiram fases em que a leitura foi mais presente na minha vida, fases que a leitura foi diminuída por conta de algumas situações, até mesmo do cotidiano, que tu precisas, muitas vezes, passar por outras tarefas dentro da tua vida que acabam te afastando. Recentemente, para dar um exemplo, né, e um exemplo bastante atual, recentemente, com o nascimento do meu filho, então, assim, eu e minha esposa, nós estávamos nos virando como podemos nos virar, né? Então, muitas vezes a carga de leitura também diminui. E ela diminui no sentido de que, bom, os horários são mais reduzidos, os cuidados com um ser que está sendo gerado e se desenvolvendo, ele deve ser maior. Então, exatamente por essa razão, por exemplo, eu tenho que diminuir a carga de leitura. Mas diminuir a carga de leitura não significa me afastar dos livros. Então, ou seja, eu sempre me aproximo dos livros. Os livros talvez muitas vezes se aproximem de forma, como eu digo, indireta, porque muitas vezes o acaso da vida te coloca diante de um material e aí esse material acaba quase que como um ímã te puxando para que tu faça a leitura. Então, eu sempre estive com os livros ao meu entorno. Mas, claro, a fase da vida muitas vezes dita a maneira com que eu consigo lidar do ponto de vista de uso do tempo para que eu possa dar atenção adequada, né? Até porque a leitura, se bem feita, e pelo menos essa é uma visão que eu tenho, ela não é uma leitura que possa ser feita de forma rápida também. Aprender um conteúdo, ou fazer uma leitura do ponto de vista das linhas que percorrem um livro é algo muito simples. Qualquer um faz, literalmente, né? Tendo mínima formação, a gente acaba fazendo a leitura. Mas extrair o sentido e, a partir desse sentido, extrair conexões que possam, de certa maneira, iluminar outras formas de reflexão, muitas vezes demanda um tempo. Então, eu já parei, particularmente, sei lá, uma semana em uma página para poder extrair um sentido com relação a questões que envolviam o cotidiano e que eu achei que aquela página era bastante pertinente. E aí depois retornei. E de certa maneira, é um movimento que não tem uma regra. Eu acho que, por mais que a gente tente se regrar e colocar, olha, em tais e tais dias eu vou fazer tal e tal leitura, eu conduzir de tal e tal forma, muitas vezes o acaso da vida te coloca em situações que tu precisa parar e seguir de novo. Mas eu acho que é um misto de curiosidade por conhecimento, sede por conhecimento, vontade de saber, isso sim, os livros vão informar, mas ao mesmo tempo também é uma necessidade da razão. Eu coloco dessa forma, né? O ser humano racional, ele tem sede exatamente por conhecimento, e se os livros são uma fonte de conhecimento, ele é mais um material que eu posso acessar, sem esquecer que o dia a dia, o cotidiano, a vida comum, ela te ensina muito, apesar das pessoas muitas vezes desprezarem, e até mesmo é uma das críticas que eu apresento no meu material, claro aqui parcial a crítica, ela não é mais profunda, sobre a perspectiva que os intelectuais têm, ou o espaço que os intelectuais ocupam no cotidiano, que muitas vezes é de extremo prestígio, e quando na verdade muitas vezes se despreza o senso comum, aquele conhecimento que brota do dia a dia e que é extremamente útil para compreender questões mais profundas da sociedade. Sim. E tu costuma ler o quê? Assim, tu tem algum gênero, algum
tipo específico de livro que é o que tu lê mesmo, ou tu meio que consome de tudo? Eu posso dizer que eu consumo de tudo. Claro, a ideia de consumir de tudo também ela é um pouco pulverizada, né? Eu preciso também um pouco mapear um pouco aqui esse consumir de tudo, né? Literatura, sim, gosto. Não tenho literatura quando eu falo aqui do ponto de vista de ficção ou não ficção, tá? E aqui eu não enquadro o tipo de literatura que muitas vezes enquadram que é uma literatura mais voltada a um público acadêmico ou algo assim. Mas, por exemplo, ficção e não ficção, consumo ambas, eu não vejo problema quanto a isso. E, aliás, eu vejo um enorme benefício quanto a isso, até porque o consumo de obras de ficção e não ficção, elas estão dentro de um campo que envolve a fantasia, que envolve a ilusão, muitas vezes. E isso é importante para que nós possamos extrair algum significado e refletir sobre o cotidiano. Do ponto de vista de literatura mais, eu chamo mais técnica, mas não necessariamente é técnica, né? Eu costumo ler muitas obras que envolvem reflexões sociais sobre problemas do dia a dia, sobre problemas cotidianos. Questões mais filosóficas também sim, me incomodam e acabam fazendo com que eu acesse esses materiais. Questões de ordem do direito, até mesmo pelo processo de formação, não me dou o luxo de me desvincular a isso. E, ao mesmo tempo, eu sempre coloco isso também como um fator bastante importante a ser destacado. Eu não consumo só o que gosto, ou só o que eu tenho uma predileção, ou só o que eu julgo como correto. Do ponto de vista literário. Eu consumo, inclusive, aquilo que eu discordo, aquilo que eu não acho correto, até mesmo para que eu possa conhecer a pluralidade de visões que existem no mundo e formar alguma visão mais crítica sobre alguns elementos que eu posso utilizar em textos ou até mesmo em reflexões pessoais, para poder pensar a vida como ela é, como se diz. Então, o meu consumo ele é variado, sim, depende do momento, depende do que se apresenta, depende da maneira com que as pessoas muitas vezes dizem que tal material é bom ou ruim, até porque muitas vezes eu sou estimulado a consumir coisas que as pessoas dizem que é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, e aí eu fico pensando, será que efetivamente é ruim? E aí aquela curiosidade de conhecer o material faz com que eu acesse aquele material. Então, a regra, eu digo, não é que não tenha regra, eu tenho algumas regras do ponto de vista de leitura semanais, para que eu possa estruturar isso, mas a partir das circunstâncias também eu adapto essas regras. Então, o consumo ele é variado, literalmente muito variado. E quando é que tu começou a esboçar os primeiros escritos, assim, mesmo que de uma forma bem amadora, né? Mas quando é que tu começou a gostar de escrever? Eu creio, e eu digo assim, tu fez uma pergunta aqui, que eu gostar de escrever, né? Claro que existem os primeiros escritos e o gostar de escrever. Acho que eu vou tentar separar um pouquinho as coisas. Que eu parto do princípio, se tu escreve uma coluna porque tu gosta, né? Não, essa aí sim, não, quando na fase madura eu posso afirmar isso. Mas na fase juvenil ou infantil, aí eu acho que talvez os meus primeiros escritos tenham sido estimulados pelas professoras. E quando eu digo estimulados também, de certa maneira, muitas vezes as professoras acabam colocando como uma tarefa doméstica. Então, assim, se eu vou me recordar os primeiros escritos, provavelmente eles estejam vinculados a um determinado ano do meu ensino básico e fundamental e que alguma professora deve ter cobrado isso. Mas aquela escrita mais vinculada ao gosto, né, a tentativa de produzir algo distinto, né. Com certeza, já na minha adolescência, eu já comecei a produzir alguns textos que eu julgo que hoje são textos muito bizarros e ridículos perto do que eu produzo hoje. Mas, claro, é o processo de desenvolvimento. Ali eu comecei a apresentar algumas problemáticas que envolviam reflexões, pensamentos em torno das questões do cotidiano. Digamos que o cotidiano sempre me incomodou. E ao sempre me incomodar, e eu digo cotidiano aqui, eu falo questões de ordem social, política, questões de ordem religiosa, questões que variam os mais diversos campos da sociedade. Isso sempre me incomodou, e ao sempre me incomodar, eu me recordo, já na adolescência, produzir algo a respeito dessas questões, né? Claro que quando a adolescência começa a findar e inicia uma fase adulta, os teus escritos também mudam um pouco a visão e tu acaba produzindo coisas talvez mais críticas ou mais ácidas com a tentativa de impactar mais. Eu acho que também é típico da juventude. E a partir dali, claro, eu tenho algumas memórias mais frescas com relação aos tipos de textos que eu produzi. Claro que nenhum deles publicados e não pretendo publicá-los em hipótese alguma. Eventualmente, alguns deles eu encontro em casa, em algumas pastas de alguns anos específicos, eu vou lá, abro e acabo vislumbrando o que eu fiz, o que eu escrevi. Tu escrevia no papel mesmo, tipo, não era um blog, não era nada assim. Não, nada, tudo muito privado. Aí eu digo muito escondido, vou colocar bem claro assim. Dificilmente alguma situação, olha, nem me passava pela cabeça apresentar algo para um grande público, algo que seria até para mim vergonhoso, tá? Talvez com o passar do tempo a gente perca a vergonha, tá? Então a partir disso vem um material desse tipo. Claro que aí aqui já é uma outra
é já uma outra perspectiva, é uma outra visão, está vinculado também à atividade profissional por conta dos estudos que eu passei, então a maneira com que tu adquire conhecimento, ela ganha um outro patamar, não que seja melhor ou pior, aí eu digo sempre nisso, né? Muitas vezes a gente passa por um processo de formação grandioso e aquilo que nós passamos a produzir, e aí na minha visão crítica, não é algo válido, ou não é algo legítimo, ou não é algo correto, é algo que está inadequado, apesar do processo de formação árduo que a pessoa passou. Então, eu sempre fico pensando, o processo de formação, ele é fundamental, ele é essencial, mas ele não dá conta de todos os problemas que um ser humano pode trabalhar. Então, o sujeito pode estar muito bem preparado, mas ao mesmo tempo produzir algo que não seja tão correto, tão adequado. E aí, claro, esse tipo de escrita aqui apresentada aqui é um tipo de escrita vinculada às minhas outras escritas que eu faço. Ela tem um cunho diferente daqueles escritos de adolescência, vamos falar assim, né? E claro, existiam escritos de toda a ordem lá, existiam até propostas de iniciação com relação a obras de ficção, ou de não ficção, até reflexões gerais, né? Eu estou usando bastante a palavra reflexões, mas exatamente por isso que eu acho que é um ponto importante, né? Então, são momentos distintos a partir das visões de mundo que eu apresento distintas também, porque eu acho que um ser humano visto de uma forma monolítica, parado, num bloco, firmezinho, sem se movimentar, um ser humano imóvel, com uma linha de pensamento muito bem estruturada e que está avessa a qualquer tipo de crítica também, é um ser humano que acaba não progredindo. E isso é uma preocupação que eu sempre tive também com os meus textos. Olha, eu li isso, posso produzir isso, mas se eu ler outra coisa, eu posso acrescentar algo aqui. E acho que isso, desde a adolescência, é algo que me incomodou. Agora, claro, se tu me perguntar, mais uma vez, quais são as reflexões que eu apresentei lá atrás, prefiro nem mencionar. Bom, tu não és natural de Bagé. Eu queria saber como é que a Rainha da Fronteira entrou na tua vida, assim. Tá, então vamos a explicação vai ser um pouquinho ampla, mas vai fazer um bom sentido aqui. Quando eu estava terminando meu processo de formação de mestrado, surgiu uma proposta de trabalho na Urcamp de Santana do Livramento. O camp com os seus 4 campos, a proposta veio de Santana do Livramento e eu, como eu digo, de mala e cuia, me mudei para Santana do Livramento e fiquei integralmente por lá. Tu és natural? Eu sou natural de Pelotas, mas a minha adolescência, dos 4 aos 19 anos, eu residi em Santa Maria. Depois, quando eu fui aprovado no vestibular da FURG, em Rio Grande, a minha avó abriu as portas da casa dela em Pelotas, me dizendo assim, passe a morar comigo. Então, eu me deslocava todos os dias 60 quilômetros, arredondando aqui, né, vai e vem, durante 6 anos, que lá o curso de Direito tem um período de 6 anos, eu me deslocava todos os dias, esses 60 minutos para lá, 60 minutos para cá, e era extremamente agradável aquela situação. Só que aí eu residi 9 anos com a minha avó por conta da situação que envolveu o mestrado em Filosofia e o meu processo de formação do mestrado em Direito. Então, assim, esse tipo de residência também fora de locais habituais, para mim também não faz muita diferença. Eu vou me adaptando aos ambientes, né? Então, terminando o processo de formação de um dos mestrados, eu acabei recebendo a proposta de Santana do Livramento para atuar na Urcamp, lá no curso de Direito, sempre no curso de Direito. 2012 eu cheguei lá. 2013, a Cíntia, que é a minha esposa, a mãe do meu filho, acabou sendo aprovada num concurso e também sendo designada para Santana do Livramento. Na época eu não a conhecia, passei a conhecê-la dentro da Urcamp. Então, a Urcamp eu sou eternamente grato por apresentar o amor da minha vida. Então, isso é exatamente, né? Então, é uma nota importante a ser dita aqui. E de 2015 em diante, a Cíntia recebeu algumas propostas para lecionar algumas disciplinas aqui. 2014 já, ela recebeu algumas propostas para lecionar disciplinas no campus, na sede central aqui em Bagé. E aí, dadas as circunstâncias da vida, por ela ter familiares aqui também, os pais dela moram aqui, então ela acabou se deslocando para cá, passava mais aqui do que em Santana do Livramento, e eu solicitei uma transferência, a Urcamp deferiu, e acabei vindo para cá com ela, aí sim, de mala e cuia, de Santana do Livramento para Bagé. Então, desde 2015 eu resido aqui, particularmente a minha relação com Bagé, ela se dá por conta da Cíntia e por conta da Urcamp, então são duas relações bastante próximas, que eu digo, porque eu tenho um carinho enorme pela Urcamp, então eu sempre coloco isso, né, como eu sempre sou muito grato com relação à Urcamp, porque foi ela que possibilitou também tudo isso, então eu não posso nunca esquecer isso, quando eu falo eu sempre reforço isso, né? E então a minha relação com a Rainha da Fronteira se dá dessa forma. Eu sou natural da Princesa do Sul, né, porque pela ser conhecida, né? Então assim, tem essas relações reais aí, né? Ou pelo menos da realeza, né? Majestosas, relações majestosas, né? E que é bastante curiosa, né? Mas
as pessoas muitas vezes, eu vejo até mesmo bagenses, e aqui eu faço uma confissão, se é que um bagense tenha dito isso, mas eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Eu não sou bagense. Não, tá, mas vocês já devem ter ouvido falar. Reclamam muito da cidade, por ser uma cidade pequena, que muitas vezes não tem muitas possibilidades de diversão, isso e aquilo, aquelas reclamações habituais de muitas vezes as pessoas que nasceram numa cidade, residem naquela cidade e passam a reclamar daquela cidade, porque sempre, eu vou usar um termo aqui que não é o termo relacionado ao livro, mas sempre a grama do vizinho é mais verde do que a minha, mas não é relacionado ao livro. E de certa maneira, quando esse tipo de situação é falada, eu sempre me coloco diante daquela situação em que eu sou um sujeito que eu vou me adaptando ao meio. Então, onde estão os meus próximos, ou onde está aquilo que eu gosto, onde está o meu trabalho, onde estão as coisas que me vinculam, é o local que eu amo, é o local que eu gosto. Então, eu não posso dizer que em alto e bom som amo Bagé, porque eu estou aqui há muito pouco tempo. Então, o meu processo ainda é um processo de conhecimento da cidade. Então, vocês vão dizer assim, as pessoas poderiam pensar, né, há 4 anos ou 5 anos, já há um tempo adequado para se dizer que se gosta ou se não se gosta de uma cidade. É óbvio que eu gosto da cidade. Eu não posso ainda dizer que eu amo a cidade exatamente porque depende do tempo. O amor é uma questão de construção, né, também. Por mais que exista o amor à primeira vista, e existe, tá? E existe muito amor à primeira vista, e eu sou digamos, um exemplo vivo desse tipo de situação, mas o amor com uma cidade ele é um pouco diferente, porque é a maneira com que a cidade te recepciona. E aqui eu digo, as pessoas são receptivas, as pessoas te abraçam de uma certa maneira, mas claro, como qualquer outra cidade tem os seus defeitos, tem as suas qualidades. Aqui não é o fato de ficar sempre enaltecendo defeitos em detrimento de qualidades, mas sim apontar aquilo que tem de bom aqui e aproveitar, desfrutar isso e tentar melhorar aquilo que tem que está errado ou que está equivocado. Né? Uhum. Bom, tu tens 2 mestrados, um na área do direito, outro na área da filosofia, né? E os dois, né, as duas áreas demandam muita leitura, muita escrita. Essa opção tem a ver com esses aspectos? Tem e não tem. Não quero ser aqui o relativista aqui de dizer que qualquer coisa serve, mas tem e não tem em que ponto, né? Na medida em que eu fui, eu digo obrigado aqui no bom sentido, né? Porque ao longo do desenvolvimento do teu conhecimento, tu precisa passar por leituras. Então, determinadas disciplinas que tu cursas, tu precisa fazer uma leitura que eventualmente não está vinculada ao teu projeto dentro do mestrado, né? Então, na medida em que eu fui obrigado, ou pelo menos tive que passar por determinadas cargas de leitura, eu sempre tentei extrair aquilo que fosse significativo, tanto para o meu projeto quanto para mim, enquanto indivíduo, né? Então, o que eu posso te dizer? Que os meus projetos de escrita têm a ver com esse processo de formação? Claro que tem. Obviamente que tem, né? Não se pode negar, porque eu aproveito muito daquilo que eu utilizei nesses processos de formação, nesses desenvolvimentos enquanto acadêmico. Então, eu não posso esquecer isso, e isso não é nem um pouco relegado ao segundo plano. Isso fica para mim muito ali em um primeiro plano, na medida em que eu posso utilizar, porque nem tudo que se aprende dentro de um ambiente acadêmico é utilizável para questões externas, né? De produção externa. Mas, ao mesmo tempo, não tem, porque determinadas leituras que eu fiz ou determinadas leituras que eu realizei e que ainda realizo, elas não dialogam muito com aquilo que eu trabalhei nos mestrados ou com aquilo que eu aprendi dentro dos mestrados. Então, digamos que a união entre esses dois fatores acaba gerando os materiais que eu escrevo, mas não necessariamente ora vai preponderar um, ora vai preponderar outro. Eles podem estar entremeados, podem não estar, podem estar completamente deslocados. O que eu nunca vou esquecer é que esse desenvolvimento dessas leituras e a realização delas durante um período da minha vida, eles fizeram com que eu chegasse até aqui. Então, eu sou um devedor enorme da história, né? A minha história é a história de uma cidade, por exemplo. Então, creio que a gente tenha que entender que se eu responder de forma objetiva tem a ver ou não tem a ver, eu vou esquecer de um campo ou de outro, né? Então, tem leituras aí que eu nem fiz no ambiente acadêmico, nem conhecia muitas vezes, vinha conhecer posteriormente. Isso é bastante curioso, porque muitas vezes o ambiente acadêmico ele traz a perspectiva de que nós temos que ser plurais e nós temos que trabalhar com as diversas visões de mundo, e muitas vezes não é isso que se encontra no ambiente acadêmico. Então, muitas vezes tem que buscar por fora.
E o buscar por fora, muitas vezes, demanda, e eu vou chamar aqui algo que é um termo que eu não costumo utilizar, mas vou utilizar agora, o feeling, né? Ter aquele sentimento de saber o que buscar para tentar resolver alguns problemas. E muitas vezes hoje, por incrível que pareça, porque com uma visão mais tradicional isso seria basicamente impossível de ser falado, mas muitas vezes hoje com materiais disponíveis na própria internet, com vídeos de pessoas especializadas numa determinada área, e aqui especializadas que muitas vezes não têm o reconhecimento acadêmico, mas que costumam trabalhar com bastante preciosismo, inclusive apontando as fontes daquilo que falam, apontando os dados, fatos. Então, isso acaba ajudando a construir aquilo que eu faço hoje. Bom, em 2016 começaste a escrever para o Jornal Minuano, né, como colunista. O que te levou a essa atitude, assim, de ir lá para o jornal, assim, para o grande público e expor tuas opiniões? Tá, essa é uma situação bastante curiosa. Na época, o professor Glauber, vendo alguns textos meus, parênteses aqui, né, eu não tinha Facebook até muito tempo, não digo, mas até essa época eu demorei um pouco para abrir um Facebook, só para ter uma ideia de uma rede social que é bastante famosa e que hoje em dia até se diz que está em certo declínio do ponto de vista do número de usuários, mas ainda assim é pujante, ainda é pujante. Então, pouco tempo antes de começar a escrever para o jornal, eu abri o meu Facebook. E ao abrir o Facebook, eu comecei a enxergar naquela possibilidade de rede social mais um caminho para a escrita e para divulgar a escrita. E eu pensei comigo, bom, por que não começar a escrever no próprio Facebook ou colocar alguns textos, que as pessoas têm o hábito de chamar de textões, né? E os textões são tudo aquilo que extrapolam 10 linhas, pelo que eu vejo, né? Então, assim, isso já é uma crítica indireta, que é a maneira com que as pessoas enxergam. Muitas vezes isso não é um textão, é simplesmente um texto. Mas, a partir disso, eu comecei a escrever. E o professor Glauber, que é meu colega da Urcamp, começou a verificar que os meus textos poderiam, dadas algumas circunstâncias que o jornal queria chamar pessoas com visões de mundo um pouco distintas com relação a alguns aspectos do cotidiano, eu poderia adaptar aqueles textos, caso assim desejasse, para um formato de jornal, que obedeceria a um número de caracteres, obedeceria a um espaço específico e tudo mais. Claro, no Facebook eu não tinha essa pré-ordenação, as coisas eram feitas sem um tamanho adequado e tudo mais. E, dadas essas circunstâncias, eu de imediato aceitei o convite, até porque eu sempre tive, eu posso dizer bem claro, um sonho de publicar para jornais. E eu digo sonho de publicar para jornais porque eu sempre vi nesses veículos de comunicação impressos, ou até hoje em dia impressos, não se sabe até quando, né, mas impressos, uma possibilidade de esparramar o conhecimento para um público que muitas vezes não está centrado dentro de uma linha acadêmica X. Então, o jornal ele se mostra como um veículo, para mim, de grande alcance. E aí, claro, hoje em dia os jornais virtuais também têm um alcance até muitas vezes maior do que os jornais impressos e faz parte do jogo, né? Então, a partir disso, com o convite dele feito, eu pensei, bom, aceito de imediato, eu só preciso agora entender como é que são as diretrizes do ponto de vista de tamanho de texto que eu posso publicar e que linha de abordagem o jornal gostaria que eu pudesse falar, né? Porque, claro, independentemente das minhas visões de mundo, de repente a proposta do jornal seria, bom, vamos trabalhar somente com questões de direito. E não foi essa a proposta. A proposta que veio foi uma proposta bastante ampla, que eu pudesse abordar questões das mais variadas ao meu bel prazer, claro, desde que fundamentadas, abordando uma linha de raciocínio adequada e que, de certa maneira, produzisse um conhecimento interessante para a sociedade ler. E, a partir disso, eu acabei entendendo que, ao abrir as portas, ou pelo menos a colocarem as cancelas bastante abertas para que eu pudesse entrar com qualquer forma de raciocínio sobre qualquer tema, isso aí eu vi de uma riqueza enorme. Então, assim, esse é um outro ponto que eu também sou eternamente grato ao Jornal Minuano, ao professor Glauber, por ter possibilitado que eu pudesse produzir esse tipo de material. E aí, claro, eu não me restringi a minhas únicas áreas de formação acadêmica. Pois é, isso que eu queria saber, assim, como é que tu selecionas os temas a serem tratados na tua coluna? Essa é uma pergunta que já foi feita inúmeras vezes a partir do que o pessoal lê na coluna. João, como é que tu selecionou isso aqui? De que forma tu colocou isso aqui? E eu sempre tendo a responder da mesma forma, uma forma quase que padronizada, quase standard, né? Eu digo o seguinte, olha, não tem regra. Qual é a regra que eu coloco, né? Estar sempre informado ou buscar sempre informações. E aí, claro, eu acesso os diversos veículos de comunicação no mundo inteiro, não me furto disso. Quando acordo de manhã, eu, se possível, já começo a fazer algum tipo de leitura. Aliado a isso, existem os livros que também me auxiliam nesse conhecimento, e eu tento mesclar
os conhecimentos que eu adquiro com os livros, ou até mesmo as reflexões sobre o cotidiano, com os materiais que eu vejo do ponto de vista de notas, de divulgação disso, ou notícias, o que está em pauta no mundo, de forma bastante clara. Como é que surgiu a ideia de passar de colunista, de ter uma coluna por semana, a ponto de lançar um livro, né? Que é um outro público e também é diferente, né? Como é que surgiu essa ideia, assim? O que acontece? Quando eu estava produzindo os materiais e recebendo os elogios, porque, claro, tu recebe críticas, mas recebendo os elogios e os apontamentos, e alguns deles começaram a dizer, João, por que tu não acabas reunindo esses materiais, ou boa parte desses materiais, em formato de livro, para que as pessoas tenham também um senso de continuidade, ou possam compreender o teu pensamento ao longo do tempo. E eu sempre tive a ânsia, e tenho a ânsia ainda, de lançar materiais, livros escritos, né? E com isso, eu pensei assim, de que forma eu posso me mostrar para um grande público que eu tenha acesso a esse grande público sem que eu seja extremamente pedante ou extremamente chato com o material mais denso. Então, qual é o material que pode me lançar do ponto de vista literário aqui colocando, né? Bom, entre as sugestões e entre os meus pensamentos, surgiu a perspectiva de que eu pudesse reunir textos produzidos no jornal, para o jornal, e condensasse eles no material escrito. A partir disso, material escrito, digo sempre livro aqui, né? A partir disso, que ideia surgiu, né? Bom, eu vou selecionar textos, separá-los por eixos temáticos, independentemente das datas em que eu publiquei, e vou produzir, antes desses textos, separados por eixos temáticos, duas reflexões, dois textos mais longos, bem mais longos, críticos, dizendo por que aquele material foi feito, e de que maneira aquele material foi feito, explicando por que ele existe, até inclusive se assemelhando a um artigo, ou seja, dois grandes artigos. Claro, um desses artigos é a introdução que eu coloquei no meu livro, e o outro deles é um prefácio do meu ex-orientador do mestrado em filosofia, o professor Carlos Adriano Ferraz. Então, os dois textos juntos ali dá algo em torno de 30 páginas, explicando por que vem aqueles textos, que são textos que originalmente foram publicados no Jornal Minuano, mas que agora foram separados por eixos temáticos, independentemente das datas publicadas. Então, a ideia do livro foi lançar o meu nome no mercado editorial para que as pessoas pudessem ter um pouco de noção, sabendo assim, olha, quem é esse fulano? Esse fulano pensa assim de forma mais reduzida. E por que eu falo mais reduzida também? Por um aspecto bem central. Hoje em dia, por mais que as pessoas digam, bom, cada vez mais os brasileiros leem, ou cada vez mais as pessoas acessam materiais de leitura e tudo mais, de certa maneira o que eu vejo é uma situação um pouco diferente. As pessoas querem ler textos rápidos, curtos, breves, passageiros, que não demandem muito requinte. Então, do ponto de vista de algo longo. Então, os materiais que eu lancei nesse livro, eles de certa maneira são mais curtos, são mais breves. Então, o ser humano que tiver a capacidade de entender que aqueles são materiais pequenos, curtos e breves, mas que têm uma certa dose de profundidade para materiais futuros, aí sim, eu acho que seria uma boa introdução àquilo que eu penso. Então, essa foi a ideia. Se eu vou acertar ou não, só o tempo vai dizer, tá? Bom, e o título, A Grama Era Verde, também é inspirado na literatura, né? Queria que tu nos contasse um pouquinho dessa história. Isso. Eu sempre fui muito curioso com relação a alguns autores que não ficam só na técnica da filosofia, ou na técnica da sociologia, ou na técnica do direito, que tentam, e que a partir das leituras do cotidiano tentam criar frases de impacto que acabam resumindo um pouco a nossa realidade. E aí surge um autor que eu recomendo ele sem sombra de dúvidas, assim como outros, mas ele é um dos que eu recomendo, que é o Chesterton, que é um pensador, obviamente já falecido, da virada do século retrasado para o século passado, e que ele produziu muito, inclusive para jornais, tá? Então, é claro, eu posso dizer que em partes é uma inspiração, sim, não nego isso, mas não vou chegar aos pés do Chesterton até por conta da produção que ele fez, isso é inimaginável, o que ele fez ao longo da história. Mas tem uma das frases dele que de 1926, em que ele acaba, eu vou fazer aqui a adaptação, não vou citar literalmente para não ser tão pedante aqui, ficar colocando todo o contexto, mas ele acaba mencionando em 26 uma visão bastante pessimista sobre o mundo. E vejam, em 26, né? Ou seja, quase um século atrás ele já era bastante pessimista com relação a isso. Ele acaba mencionando que em breve um homem será vaiado, ou será criticado, claro, o termo que ele usa é vaiado, né? Por dizer, por exemplo, que 2 vezes 2 é igual a 4, que um triângulo é uma figura de 3 lados, que uma vaca tem chifres, ou que a grama era verde, ou que a grama é verde. No caso, ele tinha usado o verbo ali no presente, né? Então, por quê? Por que ele afirma isso? De certa maneira, a extração de sentido ali está da seguinte forma, né?
Dizer o óbvio, e aqui eu falo dizer o óbvio, dizer aquilo que é claro, aquilo que é evidente, aquilo que salta aos olhos. Dizer o óbvio, na época dele já estava sendo algo complicado. Então, o que eu fiz com isso, né, a partir dessa frase? Eu pensei num título que fosse chamativo, que pudesse usar essa frase dele num contexto mais amplo e que, ao mesmo tempo, representasse a maneira com que eu enxergo o mundo hoje. E aí, a adaptação. Se ele disse que em breve alguém vai ser vaiado e criticado, né, ele usa o termo bastante, ou vai ser chamado de herege, né, por dizer isso, que a grama é verde, eu já estou numa fase que eu julgo que é posterior, que de quase um século de diferença, em que a grama era verde. Nós já estamos com uma outra coloração de grama. Talvez a tentativa com produções desse sentido, e aqui eu estou falando da minha produção mesmo, seja de resgatar essa coloração. Como resgatar, ou de que maneira resgatar, ou de que maneira tentar preservar ainda o que tem de verde, é outra conversa. Aí já está dentro dos conteúdos que eu acabo trabalhando. Então, eu partilho da visão pessimista do Chesterton, talvez eu seja tão pessimista quanto ele, ou mais pessimista, mas ao mesmo tempo eu tenho doses de otimismo na medida em que eu vejo uma produção acadêmica e uma produção não acadêmica, porque ela é oriundo da academia, mas ao mesmo tempo ela se destina a um público externo, que acabam fazendo críticas pontuais e severas com relação a aspectos que muitas vezes nós transformamos em lugar comum hoje em dia. Então, eu acho que esse livre pensar e o livre uso da razão é um imperativo que os seres humanos têm e nós precisamos utilizar ele da melhor forma possível. Desculpa, acabei enchendo, desculpa. Acabamos utilizando da melhor forma possível. E tu tens planos literários para o futuro? Tenho. Claro que esses planos literários, mais uma vez, também eles se esparramam em diversas frentes. Eu tenho alguns materiais que eu já estou produzindo, até para que eu não pare, né, e tirando as colunas, os textos que estão publicados no jornal, né, até porque, claro, aqui o material reúne cerca de 80 textos, eu tenho mais de 160 já publicados, então eu tenho mais materiais se assim desejasse, do ponto de vista de reproduzir outras colunas com outra abordagem, tá? Mas materiais mais densos, eu tenho 2 linhas de raciocínio sobre 2 pontos que me incomodam bastante. Um deles é um livro sobre a questão do aborto, tá? A maneira com que se trabalha de forma muito superficial essa questão e a maneira com que os debates são estabelecidos de forma muito superficial também. Então, um material criticando essa postura pró-aborto de forma absolutamente absurda, mas ok, esse é um tipo de material que eu já estou produzindo. E o outro tipo de material é uma crítica àquilo que nós chamamos muitas vezes de intelectuais, aqueles que nós reconhecemos, fulano de tal é um intelectual, ok, muitas vezes a gente não conhece nem o que o fulano de tal escreveu. E aí quando nós verificamos o que o fulano de tal escreveu, a gente verifica que não é o intelectual no sentido clássico do termo, um sujeito que tem um conhecimento amplo sobre as mais diversas formas de raciocínio e que apresenta algo sólido para a sociedade. Muitas vezes é simplesmente o sujeito que, aqui usando um termo, lacrou, que é um termo que muitas vezes se utiliza na internet, né? O sujeito vai lá e faz isso e a partir desse tipo de visão, esse sujeito é visto como um novo intelectual. Então eu tenho 2 obras que eu já estou trabalhando em cima delas. Não vou colocar os nomes ainda, até para não queimar os nomes aqui ainda, até porque eu não sei se eu vou conseguir lançá-los dentro do período que eu pretendo lançá-los, mas aí sim serão obras um pouco mais densas do ponto de vista de um conhecimento mais amplo e que mais esparramados, dividido por capítulos, por tópicos mais esparramados e que são mais detalhados. Então essas são 2 obras. De literatura, do ponto de vista ficcional, eu também tenho projetos. Então eu tenho 2 projetos que eu não estou ainda em desenvolvimento pleno deles, eu estou simplesmente começando a alinhavar alguns aspectos de personagens, alguns aspectos das histórias e que já estão bem costurados, mas eu não comecei ainda a escrita. E aí, claro, esse é um processo que vai demorar um pouquinho, até com filho pequeno também. As coisas não funcionam da maneira com que a gente imagina sempre. Mas já está escrevendo os outros 2, né? Exatamente. Não, mas aí eu sempre coloco, né, entre os meus, entre aspas aqui, filhos, que são, quer queira ou quer não, e eu brinco com isso, né, esse livro para ser editado e para ser publicado, entre o processo de impressão, edição, seleção, revisão, por mais que os textos já estivessem prontos e revisados, mas fazer tudo isso levou 9 meses. Por incrível que pareça, foi uma gestação. Então eu digo, entre esses filhos e o meu filho, eu fico, obviamente, atenção plena para o meu filho. Então esse aqui fica quando o meu filho não requer a minha atenção. Aí sim, aí eu vou para cima deles. Então seria isso, esses projetos assim que eu tenho, né? Claro que posteriormente vão surgir outros, mas aí depende do tempo.
Bom, para finalizar, a gente sempre pede uma dica de leitura para o nosso convidado. Então, queria saber a tua dica de leitura. Ok, eu vou puxar aqui o livro que eu tinha deixado aqui no cantinho, exatamente para mostrar. É um material, eu vou agora mostrá-lo aqui, mas é um material que, de certa maneira, ele me inspira muito, tá? Esse livro aqui, A Vida na Sarjeta, do Theodore Dalrymple, ele é um psiquiatra britânico com uma visão conservadora bastante específica. Esse material aqui, eu não posso dizer que eu conhecia há pouco tempo, mas posso ao mesmo tempo afirmar que sim, que conhecia há pouco tempo, porque os materiais começaram a ser traduzidos, aliás, há muito pouco tempo no Brasil. Então, os materiais que existiam disponíveis eram em língua inglesa, então o acesso não era muitas vezes condensado da maneira com que esse material está sendo feito. Então, esse livro aqui é um livro que reúne textos que o Dalrymple publicou em jornais britânicos, alguns deles jornais australianos, se eu não estou enganado, e que resume boa parte das visões críticas que ele apresenta sobre a sociedade da nossa época. Então, eu posso afirmar que é um material que me inspira, sim, sem sombra de dúvidas, é um material ótimo de ser lido, é a grande dica de leitura que eu posso ofertar hoje, exatamente porque ela dialoga também com os materiais que eu produzi. Em alguns momentos, com certeza, eu citei o Dalrymple, não me lembro onde, mas com certeza sim citei-o. E creio que a visão que ele apresenta de mundo é uma visão bastante pertinente dentro de uma perspectiva de que muitas vezes nós naturalizamos determinadas condutas ou determinadas situações e caímos naquilo que eu chamo, e que o Dalrymple chama, e que qualquer outro autor chama, do ponto de vista filosófico, de relativismo, né? A ideia de que nós não podemos emitir juízos de valor sobre determinadas situações e condutas sob pena de sermos taxados de preconceituosos no sentido negativo da palavra, pessoas que discriminam injustificadamente algo. Então, creio que o Dalrymple fez um trabalho magnífico aqui, é muito elogiado, mundialmente conhecido esse livro, então creio que seja a minha grande dica de leitura para dialogar um pouco com o material que eu coloco aqui à disposição. Esse material que eu desenvolvi, só para tentar finalizar também um aspecto que envolve aqui, ele já está à venda, já está com um bom processo de divulgação, eu já cheguei a números bastante surpreendentes, assim, com uma divulgação bastante rápida. Está à venda na internet, eu coloquei no meu site particular, então eu tenho um site que posso divulgar, já vou aproveitar. É www.joaoroskilde.com.br e já está disponível também em outros sites, mas aí, claro, eu divulgo o meu para poder vincular um pouco os acessos também. E lá está um preço de venda é bastante acessível, com frete grátis, então o material já foi divulgado e as vendas foram muito boas até o presente momento. Claro que eu não divulgo números ainda, mas claro, os números já estão bem elevados até para a expectativa que eu criei e para o processo de divulgação que eu fiz. Então, eu fico aqui à disposição, como eu digo, daqueles curiosos que quiserem conversar comigo também na Urcamp, não há problema algum. E quem quiser adquirir meu livro também me coloco à disposição. E essa aqui é a minha dica de leitura. Esse livro aqui, se tiverem que optar entre esse livro e o meu, optem por esse, tá? Eu falo de forma muito clara e muito evidente, tá? Obviamente que o meu é segunda, terceira, ou quarta ou quinta opção antes de ler esse aqui, tá? Esse aqui é fundamental. Bom, muito obrigada, então, João, por ter aceito o nosso convite de estar aqui no Papo Literário. E nós voltamos no próximo domingo, a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura!